E aí, gente, tudo bom? Continuando aqui os nossos vídeos sobre logaritmos, hoje nós vamos falar do logaritmo como uma função. Vamos definir o logaritmo e as suas condições de existência, né? Qual número que pode entrar nesse x, qual número pode ser esse a, como que a gente define isso, né? Vamos ver tudo nesse vídeo. Vamos ver também como é que é o gráfico do logaritmo, né? E ver como que a gente resolve equações a respeito disso. Então, já deixem o like nesse vídeo para vocês não esquecerem, inscrevendo no canal se ainda não são inscritos. Beleza? Bom, gente, vamos lá. O logaritmo, primeiro, quem que pode ser esse a aqui? O a é a base do logaritmo, não é? E a gente vai roubar lá da função exponencial a definição dessa base, que é o quê? Essa base ela tem que ser maior do que zero e ela tem que ser diferente de um. Ah, tem que ser diferente de um. Por que que isso aqui é válido? Vamos lembrar o seguinte, se isso aqui, y é igual a log de x na base a, então a elevado a y tem que ser igual a x. Isso aqui é a definição do logaritmo, né? Então, lá na função exponencial, eu defini que essa base tinha que ser maior que zero e diferente de um. Como é a mesma base, tem que respeitar as mesmas condições. E só relembrando por que são essas condições, se essa base for negativa, dependendo do expoente que você escolhe, você ia ter, por exemplo, a raiz quadrada de um número negativo, ou a raiz quarta de um número negativo. Então você ia ter vários buracos nessa função, não ia ficar legal. Então a gente tira os números negativos. Não pode ser zero, porque zero elevado a qualquer coisa dá zero. E se eu tivesse zero no expoente aqui, você ia ter uma indeterminação, então também fica ruim. E não pode ser um, porque um elevado a qualquer coisa dá um. Então não ia ser uma função exponencial nem uma função logaritmo, né? Ia ser uma função constante. Por isso que o a tem essas condições. Uma vez que a gente estabelece essas condições, o x passa a ser restrito também. Vocês vão ver aqui ó, que o x ele tem que ser um número estritamente positivo. Por quê? Dado que essa base aqui é positiva, independente do expoente que você escolhe, o resultado vai ser um número positivo. Por quê? Número positivo elevado a um número positivo dá positivo. Número positivo elevado a zero dá 1. Número positivo elevado a um número negativo, você simplesmente inverte a base. Então você vai continuar tendo um número positivo elevado a um número positivo. Então, independente do valor que você escolha, o resultado é sempre maior do que zero. Por isso que nós temos essas duas condições aí. E são só essas, tá? O logaritmando, que é o argumento do logaritmo, é sempre positivo. A base também tem que ser positiva, mas ela também não pode ser 1. E são essas as restrições. Um exemplinho rápido para a gente fazer aqui é esse. Ó. Qual que é o domínio da função f? Isso aqui ficou meio baixo, vou até subir aqui um pouquinho. Beleza. O domínio da função. Observe que, olha só, a gente tem uma função logaritmo que ela tem a nossa variável x tanto na base quanto no logaritmando. Então vamos ver quais são os x's que podem assumir os valores aqui, né? Primeiro, a base tem que ser maior que zero. Então, 3 menos x tem que ser maior do que zero. E a base tem que ser diferente de 1. Então, 3 menos x tem que ser diferente de 1. Daqui a gente conclui o quê? X tem que ser menor do que 3, somando o x aqui dos dois lados, e daqui a gente conclui que x tem que ser diferente de 2. Observe que as duas condições são importantes, porque se eu só colocasse que o x tem que ser menor do que 3, o 2 em teoria poderia ser escolhido, mas ele não pode, porque senão a base vira 1. Então, isso aqui já são duas condições. E a terceira é o quê? Que 3x menos 3, que é o argumento, isso tem que ser positivo. Como tem 3 aqui e aqui é zero, eu posso falar que x menos 1 tem que ser maior do que zero, né? Dividindo tudo aqui por 3. Então, o x tem que ser maior do que 1. Agora sim, nós temos três condições. O x tem que ser maior do que 1, menor do que 3 e diferente de 2. Então, o domínio da nossa função é o seguinte. X pertence ao intervalo aberto, no caso, 1, 3. E o x tem que ser diferente de 2. Esse aqui é o domínio da nossa função, beleza? Sempre só analisar o argumento e a base, e aí aplicar essas duas condições aqui que você descobre o domínio da sua função. Vamos agora, gente, estudar o gráfico da função logaritmo um pouquinho. O gráfico ele vai ser dividido em dois casos. É o caso que a base vai ser um número maior do que 1 e o caso que a base está entre 0 e 1, né? Só existem essas possibilidades. Ela não pode ser 1 e tem que ser maior do que 0. Então, ou ela está nesse intervalo ou ela está acima do 1. Nesse caso aqui, que ela é maior do que 1, a função vai ser crescente. E no caso que ela está entre 0 e 1, vai ser decrescente. Por que isso acontece? Bom, se a gente tem, por exemplo, y igual a log de x na base 2.
Vamos supor, se a gente pegar x igual a 32, vamos supor, o nosso y vai ser 2 elevado a quem que dá 32? É 5, né? Então, quando x é 32, o y é 5. Se você pegar, sei lá, 64, então x igual a 64, o y vai ser 6, porque 2 elevado a 6 dá 64. Então, observem, quando o x aumenta, o y aumenta também. Claro que o y ele aumenta bem menos, né, nessa proporção. Então, você vê que essa função ela é crescente, mas ela cresce bem devagar. Você tem que aumentar muito o x para o y subir aqui, ó, uma unidade, por exemplo, né? Mas não deixa de ser uma função crescente. Então, acho que já dá para ter uma noção razoável de por que esse gráfico é assim. Agora, se a gente tem a base entre 0 e 1, vamos supor y igual a log na base meio de x. Então, vamos pegar aqui alguns valores. Quando o x for, vamos supor, 16, a gente tem que y é igual a meio elevado a quem que dá 16? O y tem que ser menos 4, né? Porque meio elevado a menos 4 é a mesma coisa que 2 elevado a 4, que é 16. Então, o x 16, o y é menos 4. Outro ponto, quando x for igual a 32, o meu y vai ser menos 5, porque meio elevado a menos 5 é a mesma coisa que 2 elevado a 5, que é 32. Então, observem só, quando o meu x aumenta, o meu y diminui, vai ficando cada vez mais negativo, né? Então, dá para ter uma noção razoável de por que esse gráfico é uma função decrescente. Tudo bem? Agora, gente, a gente vai fazer uma comparação aqui que é entre a função logaritmo e a função exponencial graficamente. Por quê? No primeiro vídeo sobre logaritmos, eu defini que o logaritmo ele é o inverso da função exponencial. Então, quando as funções são inversas, existe uma relação muito forte entre o gráfico delas, que é essa aqui, é uma simetria gráfica. Observe que se você traça essa reta tracejada aqui, que é a reta bissetriz, isso aqui é a reta y igual a x, observe que os gráficos são espelhados em relação a essa reta, existe uma simetria em relação a essa reta. Né? Observe que é claramente é notável, né? Se você pega aqui essa reta aqui, ó, ligando esses dois pontos, esses dois segmentos aqui tem a mesma medida, né? É um espelhamento acho que bem tranquilo de ver. No segundo gráfico é um pouquinho pior, mas ainda assim acho que não tem grandes dificuldades não, né? Você tem aqui, ó, segmentos equidistantes e assim por diante. E você ainda consegue notar uma inversão de papéis mais rapidinho aqui, por exemplo, nas raízes, né? Observe que no logaritmo, quando o x é 1, o y vale 0. Na exponencial, quando o x é 0, o y vale 1. Então você troca, né? 1 com 0, 0 com 1. Então você observa aqui essa simetria entre a função exponencial e a função logaritmo, justamente porque elas são funções inversas. Tudo bem? E tem agora uma última coisa que eu quero explorar no gráfico, que é o seguinte. Observem só, gente, que o gráfico do logaritmo, daqui, ó, ele ia seguir lá para frente e aqui ele segue aqui para trás. O que eu estou querendo dizer? Não vai ter aqui um compartilhamento de imagem, ou seja, não vão ter dois valores de x que vão ter o mesmo valor de y. O que isso significa em palavras mais formais, né? Pelo gráfico, a gente pode concluir que se log a base A de, sei lá, m foi igual a log a base A de n, isso obrigatoriamente conclui que o m tem que ser igual ao n. Se você tem dois logaritmos iguais, é porque o argumento do logaritmo é o mesmo. Justamente porque, vendo aqui pelo gráfico, você vê que é impossível dois valores de x terem o mesmo valor de y. Isso aqui caracteriza uma função injetora, né? Opa, escrevi errado. Injetora. O logaritmo é uma função injetora, assim como a função exponencial, né? Se as duas são com relação inversas, né? As duas têm que ser injetoras e sobrejetoras. Então, é isso. Beleza, gente? Vamos lá então, gente, praticar um pouco, né? Fazer uns exemplos aqui para a gente entender melhor esse assunto. Eu vou fazer aqui duas equações logarítmicas e uma inequação para a gente ficar bem afiado, beleza? Então vamos lá. Log na base 3 de alguém igual a log na base 3 de outro alguém, né? Gente, o primeiro passo, sempre que você for fazer um exercício de logaritmo, desse tipo de situação, né, equação ou inequação, é definir o domínio, definir a condição de existência, ou seja, quais valores o x pode assumir, porque não tem uma variável dentro do argumento do logaritmo e não tem restrição para o argumento, a gente tem que resolver isso antes de tudo. Então, vamos fazer aqui, ó, a condição de existência, é como que eu gosto de chamar. Então, vai ficar o seguinte, primeiro,
Isso aqui tem que ser positivo. Então, x ao quadrado menos 1 tem que ser maior do que zero. Isso aqui é uma inequação do segundo grau, né? Lembra como resolve? Você esboça o gráfico disso aqui, que é uma parábola côncava para cima, né? Então, vai ficar um negócio assim, ó. Você tem aqui o que seria o nosso eixo x. O eixo x está ali em algum lugar. O gráfico da nossa função, pá, o gráfico da nossa função é uma parábola côncava para cima, e aí você olha as raízes, né? As raízes aqui vão ser mais ou menos 1. Por quê? X ao quadrado menos 1 igual a zero, você descobre que x é igual a mais ou menos 1, né? Fica x ao quadrado igual a 1. Então aqui está o menos 1, aqui está 1. E aí basta você olhar o sinal, né? Olha só, antes do menos 1, a função ela é positiva. Entre menos 1 e 1 ela é negativa e depois ela é positiva. Então existem dois intervalos possíveis aqui. Ou o x tem que ser maior do que 1, ou o x tem que ser menor do que menos 1. Será que os dois podem. Será que os dois são válidos? Bom, vamos olhar a segunda condição, né? Que é o que? X mais 1 tem que ser maior do que zero. Logo, x tem que ser maior do que menos 1. Então, olha só. Se só tivesse essa condição, o x poderia estar nesses dois intervalos. Mas como pela segunda condição o x tem que ser maior do que menos 1, então esse cara aqui ó, está descartado. E aí se o x tem que ser maior que menos 1, mas também tem que ser maior do que 1, então a nossa conclusão disso aqui é que o x tem que ser maior do que 1. Essa é a condição de existência do logaritmo. Qualquer x maior do que 1 vai satisfazer esses dois caras aqui. Tudo bem? Agora a gente faz o exercício, que é o quê? Se dois logaritmos são iguais na mesma base, é porque os argumentos são iguais. Então, x ao quadrado menos 1 tem que ser igual a x mais 1. A gente pode jogar todo mundo para o outro lado e vai ficar assim, x ao quadrado menos x menos 2 igual a zero. Por Bhaskara, né, a gente vê aqui que x tem que ser igual a 1 mais ou menos, vai dar 9 o delta aqui, né? Então, raiz de 9 sobre 2, ou seja, isso aqui tem que ser igual a 1 mais ou menos 3 sobre 2. Então, o x pode ser 1 mais 3, 4, dividido por 2, 2. 1 menos 3, menos 2, dividido por 2, menos 1. Existem esses dois valores de x. Aí você chega lá e fala, ah, beleza, acertei. Mas a gente tem que conferir com a condição de existência, que é o quê? O x não tem que ser maior do que 1, então essa solução aqui, ó, o menos 1, não convém. Essa solução aqui, que é 2, ela convém. Então, qual que é a nossa resposta? X tem que ser igual a 2. Só isso. O menos 1, que seria uma solução, uma possível solução, é descartada devido às condições de existência. Por isso que é muito importante você sempre botar a condição de existência antes de tudo. Beleza? Segundo exemplo aqui então, gente. Log na base 3 de x mais 1 mais log na base 3 de x menos 7 tem que ser igual a 2. Bom, qual que é o primeiro passo? Condição de existência, né? Então, a gente tem aqui a nossa condição de existência que x mais 1 tem que ser maior do que zero e x menos 7 tem que ser maior do que zero. O que isso implica? Que x tem que ser maior que menos 1 e aqui x tem que ser maior do que 7. Então, a nossa condição de fato é só essa aqui, né? Nossa, estou com dificuldade de escrever isso. Então, sempre vou deixar ela destacada aqui em outra cor. O x tem que ser maior do que 7. É isso que a gente tem que respeitar. Agora, a equação em si. Observem só, gente. Eu não tenho um logaritmo igual a outra coisa. O meu objetivo é sempre deixar um logaritmo em uma base igual a um logaritmo na mesma base, né? O que eu posso fazer aqui primeiro? Observe que eu tenho uma soma de logaritmos da mesma base. Pelas propriedades de logaritmo, isso pode virar um produto, né? Eu posso escrever isso aqui, ó. Agora, log na base 3 de x mais 1 vezes x menos 7. Então, x mais 1 vezes x menos 7 igual a 2. Deixa eu falar isso um pouquinho melhor. Igual a 2. Se eu fizer assim, já dá para resolver, mas eu sei outros exercícios que podem se tornar um pouco piores dessa análise. Eu posso melhorar esse 2 aqui. Eu posso escrever o 2 como um logaritmo, que é o quê? Se eu estou pensando na base 3, eu posso pensar que 2 é a mesma coisa que o log de 9 na base 3, porque 3 ao quadrado dá 9. E aí eu vou ter dois logaritmos para igualar. Então, eu posso falar que isso aqui tem que ser igual. Igual tá ficando bem ruim, hein? Tem que ser igual ao log de 9 na base
3. 3 ao quadrado é 9, então tudo certo. Uma vez que os dois logaritmos são iguais, eu posso igualar os argumentos. Então, x mais um vezes x menos 7 tem que ser igual a 9. Vamos agora resolver isso aqui, né? Vai ficar x ao quadrado, aqui vai ficar mais x menos 7x. Então, menos 6x. Aqui, 1 vezes menos 7 vai dar menos 7, igual a 9. Logo, jogando 9 para o outro lado, vai ficar x ao quadrado menos 6x menos 16 igual a 0. Essa aqui, vamos fazer por Bhaskara de novo, né? Por soma e produto também é fácil. Dois números que somados dão 6 e o produto dá menos 16. Isso é 8 e menos 2, né? Mas por Bhaskara, só para conferir, olha só, vai ficar x igual a 6 mais ou menos 36 mais 64. Então vai ficar a raiz de 100 dividido por 2. Ou seja, isso aqui é 6 mais ou menos 10 dividido por 2, que é igual a 6 mais 10, 16. Sobre 2, 8. 6 menos 10, menos 4. Dividido por 8, menos 2. Então, x igual a 8 ou x igual a menos 2. Porém, o x tem que ser maior do que 7. Então, essa solução aqui está descartada. E essa aqui está validada. Logo, o x tem que ser igual a 8. Entenderam como é que faz esse tipo de questão? Para fechar aqui então, gente, uma inequação que é um pouquinho mais difícil, viu? A gente tem que fazer uma análise aqui um pouquinho mais cuidadosa. Antes de tudo, antes de olhar o problema, tem uma condição de existência aqui, a gente resolve ela. Então, qual que é a condição? Eu preciso que 2x ao quadrado menos 7x mais 5 seja maior do que zero. Isso aqui, igual pelo primeiro probleminha, né? Vai dar uma parábola, que é o quê? Olha só, vai ser uma parábola aqui, côncava para cima, que o coeficiente aqui é positivo, né? Então, vai ser fora das raízes. Eu só preciso saber quais são as raízes. Eu não sei aqui de cor, vai ficar o quê? X é 7 mais ou menos a raiz de 49 menos 4 vezes 2, 8 vezes 5, 40. Então, menos raiz de 9 sobre 4. Ou seja, isso aqui dá 7 mais ou menos 3 sobre 4, que dá aqui 10 quartos ou 1. É isso, né? Então é 1 e 5 meios. Ou seja, aqui é 1, aqui é 5 meios. 5 meios. Beleza. Vou apagar isso aqui, que era só um rascunho. E aí, qual que é a condição? O meu x tem que ser maior que 5 meios ou menor do que 1. Entre esses valores, a função é negativa. Tudo bem. Agora sim, vamos resolver o exercício. Bom, gente, primeiro, eu tenho log na base de 1/3 disso aqui, menor que menos 2. Eu teria que fazer que, então 1/3 elevado a menos 2 tem que ser maior ou menor do que esse valor? Fica confuso, né? Então o que que eu tenho que fazer? Eu vou botar um logaritmo aqui do outro lado. Da seguinte forma, qual que é o de, log de que número, né? Log de A na base 1/3, que é igual a menos 2. Bom, 1/3 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 3 elevado a menos 2. Aliás, é a mesma coisa que 3 elevado a 2, que é 9. Então, eu posso fazer o seguinte. Log na base 1/3 de 2x ao quadrado menos 7x mais 5 menor do que log de 9 na base 1/3, porque 1/3 elevado a menos 2 dá exatamente 9. Beleza. Aí agora vem a pergunta, né? Quando as bases estão iguais e eu tenho uma inequação, eu posso falar então que esse cara é menor do que esse? Depende. Eu preciso saber se a base está entre 0 e 1 ou se ela é maior do que 1. Por quê? Quando a base está entre 0 e 1, quando a base, aliás, a base é maior do que 1, a gente tem o quê? Que a função é crescente, né? Ela faz mais ou menos isso aqui. Quando ela está entre 0 e 1, a função é decrescente. Ela faz mais ou menos isso aqui. Por uma função crescente, se f de A é maior que f de B, então você garante que o A é maior do que o B. Mas se a função é decrescente, olha só, se o f de A é maior que o f de B, e a função é decrescente, então o A
tem que ser menor do que o b. Vocês concordam comigo? Porque conforme você aumenta o x, a função cai. Então, para x menores, a função é maior. Ou seja, se aqui a minha base está entre 0 e 1, e é o caso, então eu tenho que inverter a desigualdade. Olha só, né? Então eu tenho que falar aqui 2x ao quadrado menos 7x mais 5 não é menor do que 9, e sim maior do que 9. Então esse é o problema que a gente quer resolver, beleza? Vou apagar isso aqui rapidinho, que é só um rascunho, né? Mas, ou seja, quando você tem a base maior do que 1, você mantém o sinal da desigualdade. Quando ela é menor do que 1 e maior do que 0, você inverte. Então agora vamos resolver nosso problema, né? Vai ficar aqui 2x ao quadrado menos 7x mais 5. Quando eu fizer menos 9, vai ficar menos 4. Isso aqui tem que ser maior do que 0. Então agora é simplesmente fazer de novo um probleminha desse aqui, né? Vamos ver onde que essa função vale 0. Então 2x ao quadrado menos 7x menos 4 igual a 0. Então x tem que ser igual a 7 mais ou menos a raiz de 49 mais 16 vezes 2, 32. Isso aqui vai dar 81, ok? Vocês conferirem aí, vai dar 81 dividido por 4. Ou seja, isso aqui é igual a 7 mais ou menos 9 sobre 4. Ou seja, isso aqui é igual a 16 sobre 4 dá 4. 7 menos 9 vai dar menos 2 sobre 4 que vai dar menos meio. Então, esses são os dois valores de x. Só que isso é uma inequação, eu quero que isso seja positivo. Ou seja, eu preciso que isso aqui vai ser uma parábola, né? Vai ser uma coisa mais ou menos assim, ó. E côncava para cima, com raízes 4 e menos meio. E aí eu preciso que ela seja positiva. Então, seja aqui, ó, fora, nas partes de fora da parábola. Então, gente, olha só. Eu preciso que o x seja maior do que 4 e ou menor do que menos meio. Então, a gente tem que fazer agora a interseção com as nossas condições de existência, né? Olha só. Vamos fazer aqui um diagramazinho de sinais, que é o quê? O da minha condição de existência, o da minha função, o da minha equação, aliás, e a solução. Observem só, tá meio pequenininho aqui, mas vai caber. E as raízes aqui são menos meio, 1, 5 meios e 4. Então aqui, ó, menos meio, 1, 5 meios e 4. Aqui é a nossa condição de existência, aqui é a nossa função e aqui é a nossa solução. Vamos chegar aqui essa turminha para o lado para ficar bonitinho isso aqui, né? Vai apagar ali um pouco, não tem problema não. Chega aqui, escreve essa turma e tudo certo, né? Ó, condição de existência, função, solução. Bom, pela nossa condição de existência, o x ele tem que estar antes do 1 e depois dos 5 meios. Na nossa função, eu preciso que o x esteja antes do meio, do menos meio, e depois do 4. Então, para cumprir a nossa solução, né, eu tenho essa solução aqui que é válida, né? Tem que ser a interseção desses caras aqui, né? Ó, esse daqui com esse daqui. Então, finalizando nosso exercício, o x tem que ser menor do que menos meio ou união, né, com x maior do que 4. E a resposta da nossa questão. Beleza aí, ó. Inequação é um pouco mais chato, você tem que fazer um processo um pouco mais minucioso, né, mas usando as ferramentas que a gente já conhece, fica tranquilo. Tudo bem, gente? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vejo vocês no próximo vídeo.